Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira pra vocês. Angu de Grilo 222 no ar. Olha só, começou a circular o Expresso 2222. A semana do carnaval, essa feliz coincidência. Eu tenho uma história engraçada sobre esse 2222. O Gilberto Gil. Boa, fala. Conta rápido pra nossa abertura. Eu achei que tinha um significado super religioso, porque na Bahia chamam muito Cosme e Damião, a Falange dos Herês, de 22, né? Falam de festa de 22, tem ponto e tudo. E aí um dia eu encontrei com ele, e aí falei do Expresso 2222. Falei, eu acho sensacional você falar do Expresso 2222. Saiu um livro também, né? O nome do camarote. E a 22 pelos Herês, ele ficou me olhando com uma cara assim de... Mona, você é maluca? Não, era um trem. Não tem nenhum romantismo a história, gente. Não tem nada místico, religioso, simbólico. Era realmente um trem que passava e ele viajou a partir daí. Mas eu falei, olha, sinceramente... Ô, Flávia, se tu fosse fazer vai ser sempre... um expresso, qual era o teu número de ônibus? 629? 350. Expresso Caxias Freguesia? Não, meu número era... Meu ônibus com certeza era 350. É o ônibus da minha vida. Qual era o trajeto? Que os ricos chamam de 350, né? Mas não é assim. Essa questão da forma como o suburbano chama ônibus são questões muito pessoais. Eu cheguei a uma formulação específica. Por exemplo, 349 é 349, não é 349. Mas o 350 é 350, porque é um número não fechado. Não tem como explicar. Mas é 712 e era 774. Enfim, era Irajá Passeio. Da rua onde eu morava, a Rua Juriti, né? Onde era a antiga Cobal, em Irajá, até a Rua do Passeio, em frente à antiga Mesbla, que não existe mais, obviamente, mas era o fervo da Cinelândia, né? Ele dava a volta ao mundo, e era onde ele levava você estudava? Mais ou menos 1h30. Eu ia pra lá, eu descia no passeio, ou ia a pé até o bairro de Fátima, ou pegava o C10, Circular 10, que era um ônibus que circulava. Acho que ainda tem o C10. Pra ir pra Ence, não é isso? Rio, pra ir pra Ence, exatamente. Mas o meu dentista era na Cinelândia, porque o meu dentista era no sindicato dos securitários, que a minha mãe trabalhava com seguros. Então, o 350 era realmente o ônibus da minha vida. Então, e ele passava no 350. Ele passava em tudo quanto é canto, no Largo do Bicão, no Viaduto da Penha, na Praça das Nações. Ele dava a volta ao mundo. Ele ia de Irajá até o Passeio, muito por dentro, pegava a Avenida Brasil, lá quase em Benfica, rodoviária, descia Avenida Venezuela, descia Rio Branco inteirinha, da Praça Mauá até a Cinelândia, para dar a volta no passeio público. Por isso que eu digo que muita coisas que eu penso, reflito, etc., tem a ver com o transporte público e com essa péssima qualidade do transporte público. Porque passava muito tempo no ônibus, né? E muita gente, quando diz assim pra mim, sabe que eu nunca pensei nisso? Porque no andor de 350, eu tinha muito tempo pra ler, pra pensar, pra dormir. Eu fazia basicamente tudo no ônibus. Gatas, é com essa mensagem que a gente começa, com essa historinha que a gente começa o Angu de Grilo hoje, que a gente vai abrir. Vamos aos nossos temas desse episódio pré-carnaval. A gente vai abrir falando de dengue, gente. Urgente, né? Uma epidemia de dengue. Alguns estados, algumas cidades decretando já estado de emergência. Distrito Federal montando hospital de campanha. A vacina pelo SUS vai começar em muito breve. A vacina no particular já está rolando. A gente vai falar
sobre dengue nesse primeiro bloco, um tema importantíssimo. No segundo bloco, vamos falar mais um pouquinho de carnaval. Tem algumas coisas aí que a gente precisa pincelar. O carnaval de rua de São Paulo, né, foi golpeado nesse ano, uma baixa, assim, terrível. Blocos muito importantes para a cidade, sem nenhum tipo de verba, tendo o seu esquema todo sucateado por essa prefeitura. Vamos falar também sobre... Enfim, vamos pincelar mais umas coisinhas de carnaval. A gente teve nos ensaios técnicos nesse final de semana. Carnaval de BH será o grande ano da virada do carnaval de BH. Tá prometendo tudo e mais um pouco. E também falar um pouco de redução de danos, deixar umas indicações aqui de perfis pra gente se proteger, se cuidar nesse carnaval. No último bloco, aquele apanhadão aí da semana. Tem a volta da agenda do Legislativo, vamos deixar esse pop-up. O julgamento do Daniel Alves também começou nessa segunda-feira que a gente está gravando esse episódio. Tem a previsão de durar 3 dias, então ao longo da semana a gente vai saber qual será o veredito. Mas tem algumas coisas aí pra gente deixar no ar pra semana do Carnaval, tá bom? Então, vamos que vamos! Minha gente, vamos começar falando da dengue. Eu quero trazer uns dados aqui. Bom, a dengue é parte do imaginário quase da cultura brasileira, né? Uma doença que é, infelizmente, uma marca do Brasil. Mas esse ano, apesar de presente no nosso imaginário, esse ano a situação está diferente. Em 2023, o Brasil registrou 65 mil casos de dengue em janeiro. Neste ano, janeiro de 2024, já passou de 200... Já passou não, né? Em janeiro de 2024, o número de notificações passou de 217 mil. Então, é mais do que o triplo das notificações de dengue, comparando janeiro desse ano e janeiro do ano passado. Eu quero lembrar que a dengue é uma doença de notificação obrigatória. Então, apesar de, com certeza, ter subnotificação, né? Que, enfim, tem gente que tem mais ou menos sintomas, tem gente que procura ou não hospitais, postos de saúde e tal. Mas, a partir do momento que uma pessoa é testada e há o diagnóstico de dengue, as unidades de saúde são obrigadas a notificar o Ministério da Saúde. Então, é uma doença de notificação obrigatória exatamente para ter esse rastreio. Acho que todo mundo aqui cresceu com esse imaginário de não deixar água parada, os pratinhos de planta, botar areia no pratinho de planta, não deixar pneu, não deixar a garrafa emborcada para cima, do lado de fora no quintal. Todo mundo tem a memória do carro do fumacê passando, né? Eu fui uma criança que teve dengue em 2021, 2001. Nossa, errei 3 vezes. 2001, e eu tenho no meu imaginário como foi horrível quando eu tive dengue, e foi no carnaval, foi exatamente assim, nesse período. Eu me lembro, inclusive, estava contando isso pra minha mãe e pro Rafael ontem, que a gente foi no desfile, né, do grupo de acesso nesse ano que eu tive dengue. E aí eu lembro que durante o desfile eu comi muita castanha de caju, porque a gente levava, né, o isopor, um monte de comida, não sei o quê. Mega farnel. E aí eu amava a castanha de caju, eu comi um monte. E no dia seguinte eu acordei vomitando por conta da dengue já. Só que na minha cabeça de criança, eu tinha 5 anos, eu tinha passado mal, eu tava vomitando porque eu tinha comido muita castanha de caju. E aí eu fiquei muitos anos sem comer castanha de caju, achando que tinha sido aquilo que tinha me feito mal e que se eu comesse eu ia vomitar de novo. Então, isso é presente no nosso imaginário. Mas fazia, apesar de ser uma doença tipicamente do verão, desse período do ano, que tem essas chuvas de verões que acumula água, aumenta a proliferação de mosquito e o calor, tem todo esse ambiente propício para dengue no verão. Fazia muito tempo que a gente não via um cenário tão preocupante como a gente está vivendo agora, nesse final de janeiro, início de fevereiro. Eu acho que vale dizer que, assim, até o momento, já foram contabilizadas 15 mortes por dengue nesse ano, 149 seguem investigação para confirmar se foram mortes relacionadas à dengue,
E em 2023 inteiro foram registradas 41 mortes. Então, assim, a gente já está perigosamente, né, pensando essa proporção, num patamar de risco muito elevado. Primeiro, eu acho que vale a gente falar de o que provocou esse aumento dos casos de dengue nesse 2024. O Ministério da Saúde atribui esse aumento de casos, adivinha a quê? Calor excessivo e chuvas intensas. Possíveis efeitos relacionados ao El Niño. Gente, ninguém aguenta mais a gente falando do El Niño aqui no Ângulo de Grilo. Mas tem relação. Inclusive, essa combinação do calor excessivo e as chuvas intensas também são uma das causas atribuídas ao ressurgimento dos sorotipos 3 e 4, né, do vírus, que não era mais tão popular assim. Bom, a situação nesse momento. O Distrito Federal inaugurou um hospital de campanha por conta do aumento imenso de casos, decretou estado de emergência também por conta de um surto de dengue. No Distrito Federal, 6 pessoas já morreram por conta da doença e investiga nesse momento mais 24 mortes. Então, de 15 pessoas confirmadas de morte por dengue até agora, 6 foram no Distrito Federal. Já teve 45 mil casos de dengue registrados nesse 2024. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes também decretou estado de emergência em saúde por conta da dengue nessa segunda-feira. E o Rio terá 10 polos de atendimento específicos para dengue na cidade, em várias regiões da cidade. Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Curicica, Madureira, Complexo do Alemão, Del Castilho, Tijuca, Centro e Gávea. Além disso, mais outros 150 centros de tratamento e hidratação. Então, é muito importante que a gente esteja atento aos dados da nossa cidade, a gente saiba qual serviço de saúde especializado procurar, de preferência. E a última coisa que eu queria trazer, antes de passar para a Flávia Ol, é a vacinação. A gente já tem uma vacina aprovada para dengue, que é a Qdenga, que vai começar a ser aplicado agora em fevereiro. Foram contemplados 500 municípios em 16 estados e, a princípio, o público-alvo inicial será de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. É o público que tem maior número de internação pela doença. Então, ele é o público foco nesse primeiro momento de aplicação, né, emergencial já, dessa vacina. O que eu acho importante dizer também: essa vacina já está disponível na rede privada. Então, se você não faz parte do público-alvo do SUS, mas você tem condições, a possibilidade de pagar essa vacina, ela já está disponível na rede privada. A aplicação, o público, né, da rede privada, o público que a vacina contempla são pessoas, crianças, né, de 4 anos até 60 anos de idade, até pessoas de 60 anos de idade. Pessoas com mais de 60 anos podem tomar? Aparentemente sim, você precisa ter uma autorização, um pedido, né, um médico, aprovando que você tome essa vacina. Mas a vacina começa em 4 anos de idade. Tem algumas restrições, por exemplo, lactante não pode tomar, gestante não pode tomar. Então, eu não poderei tomar, infelizmente. Já estava louca para tomar, eu não posso ver uma vacina que eu quero tomar. Mas ainda não. Então, eu acho importante deixar esse aviso. Quem puder tomar a vacina na rede particular, ela já está disponível, vá atrás, se informe, veja preço, condições de parcelamento, é importante. A vacina protege contra todos os sorotipos. Se você já teve dengue, você pode tomar a vacina, porque ela protege de outros sorotipos da dengue. Mas no SUS, a princípio, adolescentes, crianças de 10 a 14 anos. Flávia, vou passar para você, e aí já levanto uma bola também, da gente falar sobre qual é, de novo, esse limite aí entre a responsabilidade dos governos e da população com a proliferação de mosquito, com a proliferação da doença, porque assim como a gente fala da enchente, né, tem um microgerenciamento que, não jogue o papel de bala na rua, porque isso que entope o bueiro e aí a sua casa aí fica inundada porque você jogou o papel de bala na rua. E a gente fala muito pouco de como os rios são assoreados, como não tem a manutenção, né, como não tem como os governos não dão as condições para que as pessoas descartem, recolham seus lixos da forma correta. Tem uma terceirização dessa responsabilidade. Acho que a dengue segue um pouco no mesmo caminho. Porque tem, não deixa a água parada no seu pratinho, mas a gente também já sabe que tem muitos, que o mosquito já se prolifera
em locais poluídos, então também tem muita relação com poluição, com a falta de cuidado da nossa rede de esgoto, da nossa rede pluvial nas cidades, dos terrenos, dos prédios abandonados, dos terrenos baldios que não são vistoriados, não são olhados também pelos órgãos que têm poder de fiscalização desses locais. Então, eu acho que vale também a gente levantar um pouco dessa bola aqui. Vá! Eu primeiro queria falar da minha desolação por essa situação de emergência em vários lugares do Brasil, né? Na semana passada até se levantava a possibilidade, eu estava acompanhando o noticiário, de uma decretação de epidemia, mas, na verdade, o que está acontecendo é uma situação de emergência em algumas localidades, principalmente Distrito Federal, e agora no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, o Eduardo Paes falou em epidemia no Rio de Janeiro. Minha desolação, porque eu tive dengue nos anos 90, e a gente acompanhou ao longo desse... Cara, a gente está falando praticamente de 30 anos, né? Uma série de ciclos, né, de crises, de incidências de dengue. Isabela mencionou a dela em 2001. Em 2008, tivemos aqui no Rio de Janeiro uma situação catastrófica de epidemia, inclusive com exército montando hospitais de campanha aqui. O prefeito era César Maia. E é impressionante como 15, 16 anos depois, a gente está na mesma situação. Eu queria lembrar de uma conversa que eu até comentei aqui no Angu com a secretária municipal de Meio Ambiente, a Tainá de Paula, vereadora, em que ela chamava atenção naquele episódio das chuvas em Acari, né, no bairro de Acari, em Anchieta, dizendo, vocês vão lembrar disso, que choveu um pouco mais do que, por exemplo, nas enchentes, nas inundações de 2013 no Rio de Janeiro. No entanto, o dano foi maior, tanto que a água subiu, ultrapassou o nível dos rios, do rio Acari, e o quanto alcançou em termos de altura de inundação nas casas daqueles bairros. E aí ela dizia, se não choveu tanto mais e o dano foi tão maior, alguma coisa de errado aconteceu no processo de urbanização. E aí a gente vai falar da falta de cobertura vegetal, da impermeabilização, do assoreamento dos rios, da ocupação, eventualmente irregular, da desatenção do setor público. Então, é verdade que a dengue, o enfrentamento à dengue, ao mosquito, à Aedes aegypti, que é o mesmo, né, da febre amarela, ele envolve, sim, algum tipo de conscientização individual, familiar, comunitária. Tem, inclusive, áreas, digamos assim, de maior renda que sofrem com dengue porque o vizinho, por exemplo, se mudou e deixou a piscina vazia e acumulou água de chuva ali, e aquilo vira um foco, né, de proliferação dos mosquitos que levam ao contágio, à contaminação da vizinhança, do entorno. Tanto que, normalmente, quando você tem um episódio de aumento dos casos de dengue, você tem muita gente ligando para a vigilância sanitária, denunciando, seja casa vazia, piscina vazia, espaços, né, com objetos que podem acumular água, essa água limpa, essa água de chuva, terrenos baldios, né, obras que foram interrompidas, enfim. Mas não dá para negar que os maiores afetados são os moradores de áreas de comunidades populares, de favela, de bairros mais pobres, periféricos, e justamente por essa desorganização de um lado e desatenção do outro no processo de urbanização, né? Na semana passada a gente falava da denominação favela e comunidades urbanas do IBGE e o que caracterizam, e eu até para a gente gravar o Angu, eu fui procurar alguma referência em relação à influência da urbanização na transmissão de dengue.
E eu achei uma dissertação, peraí que eu quero ver se é dissertação ou tese, porque isso é importante. É uma dissertação de mestrado do Marco Aurélio Pereira Horta. Ela é de 2013, gente. E aí ele diz o seguinte, ele fez um estudo de caso numa região em Minas Gerais, população de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, mas a conclusão me parece que ela é válida para outras localidades. Os resultados desse estudo mostram que a expansão urbana pode exercer um efeito sobre as taxas de dengue na região, de modo que aqueles locais com crescimento recente e desordenado, sem condições ideais de infraestrutura urbana, podem se tornar hotspots de distribuição de casos, aumentando assim o risco de novas epidemias. Além disso, regime de chuva, né, regimes pluviométricos e de temperatura da região também podem determinar o risco de dengue, uma vez que as chuvas propiciam condições ideais para a formação de criadouros para o mosquito vetor Aedes aegypti. Então, é essa combinação nefasta, que no passado, né, chamariam de variáveis ou fatores ou elementos do subdesenvolvimento, que propiciam esse tipo de situação. Quer dizer, e foi exatamente o que a gente teve. A gente tem ocupação desordenada, né, uma urbanização mal feita, mal planejada na direção do enfrentamento ou da construção de resiliência em relação a esses riscos. A gente teve uma temporada desde a primavera, né, mas alcançando aí os primeiros meses do verão, de muita chuva e de muito calor, de um calor excessivo. Então, assim, está formada a tempestade perfeita. E aí, quando a gente verifica a situação mais grave, que é no Distrito Federal, a gente vê que o maior número de casos, e eu até na semana passada estava de férias, mas fiz uma pesquisa rápida sobre relação entre o número de casos confirmados e população, e dava aproximadamente entre 1 e 1,3% da população de Ceilândia, Sol Nascente e Brasilândia. Justamente o quê? A Sol Nascente foi mapeada pelo IBGE como a maior favela do Brasil, no censo 2022. Ceilândia e Brasilândia também são áreas periféricas, né, populares do Distrito Federal. E ali, esses pontos são o epicentro da epidemia, da crise da dengue no Distrito Federal. Então você vê claramente que tem condições que se cruzam. Choveu muito, fez calor, e as áreas que têm mais problemas de urbanização são as áreas onde há maior incidência da doença. No Rio de Janeiro, não está errado a gente pensar da mesma forma. O secretário municipal de saúde falou de a saturação dos hospitais, né, um número de internações muito acima, né, do esperado e do que a rede é capaz de responder, daí uma necessidade de alguma operação especial. E a gente que acompanhou a pandemia de Covid sabe o que significa uma rede ou uma unidade hospitalar saturada por internações por um determinado motivo. Outras pessoas que adoeçam ficam sem condições de atendimento. Foi isso que a gente viu durante a pandemia. Se o leito hospitalar, se os ambulatórios estão lotados, as salas amarelas, salas de atendimento emergencial, estão lotadas com pacientes de dengue, outros pacientes não terão acesso, né, leitos disponíveis com a mesma facilidade, velocidade, rapidez e eficiência. Então essa é a tragédia dos nossos dias. Enfim, óbvio que a gente tem que pensar em vacina, há uma oferta limitada de vacina, e o Ministério da Saúde, com o aval, né, de infectologistas, de especialistas da área, demarcou o público-alvo entre os criança pré-adolescente, 10 a 14 anos, isso porque é um grupo que está mais vulnerabilizado e que muito provavelmente ainda não teve a doença, então ela pode se manifestar de uma forma mais grave. Há recomendações de vacina na rede
particular, mas não é barato, é mais de uma dose, eu acho, são 2 ou 3 doses, que são 2 doses, né? São 2 doses, não sai barato, não é qualquer um que terá condições de se vacinar. A preferência deve ser para os idosos, né, a mais de 60 anos, a doutora Margarete Dalcomo diz isso, mas que essa recomendação precisa sair com receita, né, a partir de uma consulta, para se verificar essa necessidade e a compatibilidade, né, que não tenha nenhum risco. Mas, assim, efetivamente, se nós fôssemos um país com mais planejamento, com mais cuidado, com menos desigualdade, a gente não estaria enfrentando mais uma vez essa epidemia. Então, assim, em que pese ser uma questão sanitária, mas é também uma questão social e, portanto, política. E aí a minha revolta é essa. Não tem menor necessidade de o Rio de Janeiro, 15 ou 16 anos depois de já ter passado por uma epidemia grave de dengue, a gente enfrentar as mesmas questões. Lembrando que depois disso ainda vivemos Zika e chikungunya, né, com efeitos dramáticos sobre gestantes, sobre crianças, né? A gente tem uma geração de crianças que nasceram com microcefalia em razão também de doenças causadas pelo mesmo mosquito, alcançando os mesmos grupos populacionais. Então, é um vexame, é uma derrota, é uma tragédia. E o que a gente pode fazer? Se vacinar, usar repelente, vigiar a própria casa, promover algum tipo de patrulhamento, né, na vizinhança, na direção de identificar. Ontem eu vi uma foto desoladora no Distrito Federal, um lugar cheio de pneus, era um terreno cheio de pneus abandonados, quer dizer, que acumulam água. Todo mundo sabe disso, as autoridades sabem disso. Por que deixar chegar nesse ponto? E o custo para a sociedade é muito grande. O custo de uma rede pública de saúde, de hospitais saturados, é um custo altíssimo. Não tinha necessidade de a gente estar passando por isso, como não tinha necessidade de tanta gente perder casa, com enchente inundada, tendo nível de informações, sabendo que a gente enfrentaria uma primavera, verão, uma temporada de El Niño, que daria exatamente nisso. Daria em quê? Em excesso de chuva, especialmente no centro-sul, seca no norte e nordeste, altíssimas temperaturas, onda de calor. Então, da mesma forma que a gente pensou, tem que ter um plano preventivo, tem que ter um protocolo de enfrentamento às altas temperaturas, à onda de calor, pontos de hidratação, tudo que a gente tem falado aqui no Angu desde o fim do ano passado, quando a gente fala de aumentar a resiliência, de consequências sobre a safra, né, sobre a safra agrícola, que alimentos podem subir de preço, que alimentos vão precisar de estoque regulador, vão precisar de irrigação, nos lugares onde haverá um tempo mais seco, né, falta de umidade. O Centro-Oeste atrasou, inclusive, o início do plantio da safra 23, 24, em razão disso. A gente fala tudo isso e a gente não seria capaz de prever que isso também daria em uma epidemia de dengue. Logo depois das chuvas que causaram a tragédia em Acari, em Anchieta, o noticiário aqui já falava disso. Agora, especialistas se preocupam com o risco de dengue, assim como a gente fala de leptospirose, de outras doenças por conta da água suja, em que as pessoas acabam circulando. Não é possível que, 2024, e a gente ainda está meio que parado no tempo em relação às condições de vida, principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades. Exatamente. Eu tenho alguns dados aqui que eu queria trazer, só para a gente exemplificar isso que Flávia falou. Como a dengue é uma doença de notificação obrigatória, todas as prefeituras e também, né, os governos do estado são obrigados a notificar pela coordenação, enfim, pela Secretaria de Vigilância Epidemiológica. Exatamente aquela que também notifica Covid, né? E outras doenças. Chikungunya, notificação obrigatória, Zika, tem até aqui, deixa eu pegar. Quais são as doenças de notificação obrigatória?
de arbovirose, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Imunopreveníveis, coqueluche, difteria, rubéola, sarampo, influenza, meningite, pólio, paralisia flácida aguda e tétano. De zoonoses, acidentes com animais peçonhentos, atendimento antirrábico, doença de Chagas, esquistossomose, febre maculosa, leishmaniose, leptospirose e malária. Doença de transmissão hídrica e alimentar, febre tifoide, hepatite A. Essas são as doenças e agravos transmissíveis agudos que são de notificação obrigatória. Agora, deixa eu falar aqui o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, só para exemplificar do que já foi, né, notificado até a 5ª semana do ano, que exemplifica perfeitamente o que a minha mãe falou. Por exemplo, na semana 4, na 4ª semana do ano, na cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos 3.600, mais ou menos, notificações de dengue. Esses números ficam em atualização, né, constante. Mas semana 4 até esse momento, foram notificados 3.600 casos de dengue. Desses 3.600, 800 foram na área programática de Campo Grande e Guaratiba, que inclui os bairros da Zona Oeste, Santíssimo, Campo Grande, Senador Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos, Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, que é uma região da cidade imensa, né, muito grande, mas que tem muitas áreas não ocupadas, não é uma densidade populacional, né, absurda, porque são bairros enormes que têm uma área verde, que tem área de mata, que tem montanhas, que tem área de preservação ambiental, mas é uma área absolutamente desassistida quando a gente está falando de política pública de acesso à saúde, de prevenção de doença e de saneamento básico. Então, os dados falam, assim, o que a gente tem de número de Santa Cruz, que também é Zona Oeste, região Paciência, Santa Cruz e Sepetiba. 380 casos. Uma região, um bairro também enorme, uma região enorme, que também tem uma densidade populacional proporcionalmente, né, com o tamanho da área pequena, porque também tem muita área de mata, de mangue, de pântano. Se a gente estiver pensando ali, né, quando acaba Barra, Recreio, que você pega aquela Dom João VI que vai lá para essa região. Os dois lados ali é mato, é terreno baldio, tem muita área ali que é um descantado, né, e alguns eventos, inclusive, acontecem nesses lugares, mas ao longo do ano é um lugar abandonado, um terreno abandonado. Então, são áreas que você não tiver um cuidado muito delicado com a proliferação de mosquito, com fumacê, com agentes de vigilância em saúde olhando para essa região o tempo todo, é óbvio que vai ter um número elevado. Aí, se você vê aqui, vamos pensar, vamos para a parte aqui da Zona Sul. Pera. Os números, olha isso. A área programática aqui, que pega toda a região de Botafogo, todos os bairros da Zona Sul, basicamente. Todos os bairros da Zona Sul. A Zona Sul é uma área programática só. Então, todos os bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, Rocinha, Laranjeiras, Botafogo, todos, nessa mesma semana, teve 237 casos. Então, assim, Campo Grande teve 800, Santa Cruz 200 e tantos, e toda a Zona Sul teve só 237. Numa região que é mais adensada de população, né? Que tem suas áreas verdes e tal, mas que tem um adensamento populacional grande, porque são prédios, né? Tem muito prédio, tem muitas comunidades. E aí, se a gente olhar para os dados nessa área inteira da Zona Sul, qual é a sub-região que tem mais notificação? A Rocinha. Desses 237 casos da Zona Sul inteira, 68 são na Rocinha. Em segundo lugar, vem Copacabana, com 53. Mas não é por acaso que a Rocinha seja o lugar que mais tem. Copacabana também pode ser que seja pavãozinho, exatamente, né? Babilônia, Cantagalo. Também é um bairro da Zona Sul, eu acho que né, tirando ali Rocinha, Vidigal,
Copacabana também tem muitas comunidades e tem um adensamento populacional mesmo no asfalto absurdo, né? Tem muito prédio com muitos apartamentos por andares. Tem aquela história mítica, que eu não sei se é verdade, que se todos os habitantes, todos os moradores de Copacabana saírem das suas casas ao mesmo tempo, não caberia nas ruas. Essa é uma lenda urbana que eu não sei se é verdadeira. Eu acho que é lenda urbana. Eles dizem que tem 2 milhões no Réveillon, né? Só não pode ir pra faixa da areia. Só outra lenda urbana. Também é outra. É outra lenda urbana também, 2 milhões, mas vamos lá. Mas, enfim, é um retrato, assim, do Rio de Janeiro, né? Quem não tá familiarizado, né, com a cidade, mas é só um exemplo de que a dengue, o termo racismo ambiental, né, virou uma grande polêmica aí nos últimos tempos, quando teve a última grande chuva, que, meu Deus, Aniele Franco falou de racismo ambiental e virou nas redes, meu Deus, agora até o meio ambiente. Tipo assim, as pessoas descobrindo, achando que estavam, descobrindo a pólvora. Só agora um monte de gente ficou ouvindo esse termo, passou a ouvir esse termo. Aqui no Ângulo de Grilo vocês sabem quem é Anguler, não há nenhuma novidade nesse debate, nesse conceito de racismo ambiental. E também se aplica à dengue. Assim como a todas as doenças que têm relação, né, com desequilíbrio ambiental, a dengue é uma dessas. Então, enfim, triste, é desolador, né, que a gente continue vivendo epidemias de dengue. Eu acho que estava mais do que anunciado que a dengue em algum momento voltaria. É bizonho como demorou tanto para o Brasil produzir uma vacina para dengue. Como a vacina da chikungunya continua em estudo até hoje, ainda não saiu, não chegou. E é isso, gente. Eu acho que o que a gente tem para dizer é que eu não sei como é que é a política mas pública. Tem a vacina que a gente está comprando, né, do laboratório Takeda. Que é a Quedenga. E tem uma vacina sendo desenvolvida, mas ainda não disponível pelo Butantan. Grande Butantan, né? Gratidão ao Butantan. Como gratidão também à Fiocruz, né? A nossa ciência. O Butantan também já entrou com pedido de registro da primeira vacina de chikungunya. Ela existe, mas ela ainda não foi autorizada. Não teve o seu uso autorizado, não foi aprovado e não está em circulação, portanto. Não é que as pesquisas estão paradas, não é isso. Enfim, a chikungunya é até um elemento, não é mais novo, mas é até um pouco novo, né? Se a gente pensar o tamanho da história da dengue no Brasil, a chikungunya veio depois, assim como a zika veio depois. Mas a dengue, gente, a dengue faz parte, é quase um This Represents Brazil More Than Soccer and Samba. A dengue, o futebol e o samba são a cara do Brasil. É o Brasil do Brasil, como diz a Bia do Big Brother. Então, assim, é desolador que a gente ainda esteja vivendo esses picos e essa gravidade da doença. Eu quero só trazer aqui um último dado. É uma loucura isso que você está falando? Só queria fazer o último PS aqui, quando a gente falou do Distrito Federal, que está montando um hospital de campanha e que tem um dos maiores índices, né, de estado de emergência em saúde desse momento. Quais são as regiões com os maiores números de infecção da dengue no Distrito Federal? Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, Brasilândia, Taguatinga, Samambaia, que também são regiões. Não é no plano piloto que está tendo Foi o maior ponto, número né? de dengue. Então, para comprovar esse seu ponto, não é só no Rio de Janeiro, né, que existe esse desequilíbrio e essa desigualdade também nessa contagem das notificações da dengue, que são um retrato desse racismo ambiental de sempre. Em todas as regiões, a informação é a maior favela essa. do Brasil. O IBGE mapeou previamente, né, os dados preliminares do censo 2022 apontam que Sol Nascente é a maior favela do Brasil. Eu já tinha até falado isso, mas é que você falou o negócio de há quanto tempo a gente convive, e um dado aqui que o Brasil tem relatos de prováveis epidemias de dengue em 1916 em São Paulo, em 1923 em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Mas a primeira epidemia documentada, clínica e laboratorialmente, esse é um informe técnico da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, foi em Boa Vista, em Roraima, em 1982. Então, assim, são 4 décadas, quase 4 décadas e meia de registros de epidemias em várias localidades
E no Rio de Janeiro a gente está vivendo, como eu disse, em 2008, 15 anos atrás, tivemos uma situação, acho até que mais grave, né, do que a atual, mas gravíssima, que deveria ter nos preparado para não repeti-la, né? E é um pouco do que está acontecendo. É triste. É isso, minha gente. Acho que podemos fechar esse capítulo. Eu acho importante a gente lembrar as pessoas que passem repelente, reapliquem o repelente. É o que a gente pode fazer, andar com áreas do corpo também cobertas o máximo possível. Olhar para o nosso bairro, não adianta a gente olhar só para se a nossa casa está com água parada, está com focos possíveis de mosquito. Tem que ter mobilização do bairro, associação dos moradores, da galera do seu condomínio, do seu conjunto. Então é importante que esse assunto seja levado para a nossa comunidade, para a escola, né? Hoje já foi assunto no grupo dos pais aqui da escola do meu filho, a dengue, falar sobre esse aumento de casos, conversar com a escola quais são as medidas que as escolas estão tomando. Então a direção das escolas precisa dar satisfação aos pais de como o ambiente escolar e o entorno do ambiente escolar está sendo cuidado para evitar a proliferação de mosquito também. Eu procurei informações aqui sobre distribuição de repelente no SUS, não encontrei. Encontrei notícias muito velhas de 2018, não encontrei nada novo sobre isso. Então, se alguém souber, algum angúler souber, por favor, me informe. Se não, tá aí uma coisa que a gente pode cobrar, né? Porque isso é segurança da população. O SUS distribui protetor EPI, né, de protetor solar, eu acho que você consegue retirar no SUS, tem camisinha, tem vários contraceptivos, mas absorvente agora também pelo farmácia popular, né, por conta desse debate intenso de pobreza menstrual que a gente travou nos últimos anos, mas isso é uma coisa importante. Se a gente está falando de prevenção de doença, a gente deveria ter distribuição de repelente no nosso Sistema Único de Saúde, porque é um produto caríssimo. Quem é que pode gastar 20, 30, 40, 50, 60 reais com repelente? Exatamente. Então, protetor urgente. Solar, né? Exatamente, é igual protetor solar, tem que distribuir. Mas protetor solar você ainda consegue em loja de... Tem até essa dica, loja de material de construção vende protetor solar bem mais barato por ser equipamento de segurança, né, para as pessoas que trabalham expostas no sol. Então, você até consegue comprar protetor com um valor muito mais barato, mas repelente, que eu saiba até hoje, que eu tenha pesquisado, não encontrei nenhuma informação. Então, também é uma medida urgente que a gente deveria viabilizar esse acesso para a população toda. Bom, é isso que eu tenho para dizer, que nós temos para dizer de dengue. Vamos continuar acompanhando. Angúlias, por favor, se cuidem. Cuidem dos seus, cuidem da sua comunidade, porque a dengue não é um problema que a gente resolve dentro de casa. A dengue é um problema nosso, de todos, coletivo. Então, é isso. Vamos nos cuidar. Vamos para o nosso próximo bloco, Flavial? Sim! Bom, minha gente, vamos passear aqui um pouco sobre o carnaval, porque tá chegando, o carnaval está chegando. Última semaninha aqui antes do carnaval, apagar das luzes antes do carnaval. Mas o que eu acho que vale a pena a gente falar aqui nesse bloco? A gente já fez um episódio especial enorme, né, sobre os enredos do grupo especial do Carnaval Carioca, que é o carnaval que nos compete aqui no Ângulo de Grilo. Quem não ouviu, por favor, vai lá ouvir com a Dona André Mota, episódio maravilhoso, para entender tudo e chegar ciente aí no domingo e na segunda de carnaval. Mas queria trazer aqui o cancelamento de mais de 100 blocos cancelados ou que desistiram de desfilar no Carnaval de São Paulo. A gente tem falado aqui no Ângulo de Grilo, já tem alguns anos, do crescimento do Carnaval de São Paulo e do Carnaval de Belo Horizonte, né? Eu acho que são dois carnavais que nos últimos 3, 4 anos aí, né? O Carnaval de 2020 e depois os carnavais pós-pandemia tiveram um crescimento, assim, de público imenso. Eu me lembro da gente falando aqui, eu não sei se foi 2020, deve ter sido, da migração de blocos enormes, dos megablocos aqui do Rio, de alguns deles que iam fazer sua estreia no Carnaval de Belo Horizonte. Chora Me Liga,
uns blocos, Carrossel de Emoções, eu acho. Uns blocos, assim, que são imensos aqui no Rio de Janeiro, que estavam na sua primeira edição em Belo Horizonte. Desde então, o Carnaval de BH cresceu muito, assim como o Carnaval de São Paulo. Virou um carnaval de rua muito interessante. E nesse ano, mais de 100 blocos anunciaram que não vão conseguir desfilar. Até essa quarta-feira passada, dia 31, 118 cancelamentos de desfiles de blocos de carnaval, e inclusive blocos que levam multidões para as ruas. Meu Santo é Pop é um muito famoso, Domingo Ela Não Vai também é um bloco muito famoso. Nossa, Domingo Ela Não Vai, eu fiquei muito surpresa, porque realmente é um bloco super... Pois é, assim... ripado, né, como diria. E se você pegar a lista, são vários blocos de temática, vários blocos LGBTs, LGBTQIAPN+, que tem como seu principal público a população LGBT, e também vários blocos que trazem a temática racial, né, que trazem um protagonismo negro. Então, acho que fica muito evidente que esses blocos não têm, né, o financiamento de publicidade, de empresas que outros blocos maiores conseguem, né, de investimento privado, acabam contando com o investimento, fomento da prefeitura, que é um dinheiro que não sustenta um carnaval, né? Eu estou vendo aqui uma matéria da UOL que explicou que 100 blocos selecionados receberão um valor de R$25 mil da prefeitura, que ainda tem o desconto de R$6 mil no imposto de renda, então receberiam só R$19 mil. Essa verba só seria repassada 2 ou 3 meses depois do carnaval, então é um dinheiro que teria que partir de um investimento próprio do bloco para depois ser coberto por esse dinheiro do carnaval, né, da prefeitura. Um bloco, a apuração do Splash da UOL, a apuração diz que um bloco gasta em média entre 50 e 60 mil reais para colocar uma estrutura básica na rua, trio, cordeiro, segurança, bombeiro, ambulância e UTI móvel, né, que é o que precisa ter para um bloco sair, então esse valor não cobriria nem esse básico. E os organizadores dos blocos reclamaram de um processo burocrático absurdo para os grupos terem acesso a essa verba, a esse dinheiro, uma falta de transparência também desses cortejos que foram selecionados, uma burocracia muito complexa de blocos que já têm os seus trajetos, né, seus locais de desfile certos de todo ano, tiveram esses trajetos modificados pela prefeitura, o seu circuito completamente alterado, e aí perde também um pouco da característica, né, dos blocos, da história que está sendo construída ali. E aí vários blocos anunciaram que não vão desfilar, cancelaram os seus desfiles. E é uma pena, né? Porque, obviamente, os principais blocos que sofrem com esse tipo de má gestão, né, com essa falta de financiamento, são os blocos menores. São os blocos que olham para uma parcela, né, para essa população marginalizada que a gente fala, que trazem uma temática racial, que trazem uma temática LGBT, que não interessa à iniciativa privada financiar, as marcas financiarem, e acabam tendo que contar com dinheiro próprio ou com investimento da prefeitura, que esse ano não chegou na medida, na parcela que deveria. Então, é um carnaval que contempla os gigantes, quem tem os famosos, o nome, que consegue atrair os investidores, e os blocos menores, que às vezes são bastante representativos ou que fazem sentido para descentralizar um pouco essa movimentação do carnaval, né? Tirar a atenção desses megablocos, acabam sendo invisibilizados e inviabilizados, né? Também, de saírem nesse ano. Então é uma pena, eu acho que vale aqui uma nota aí de repúdio nossa, assim, de tristeza mesmo, de um carnaval que vinha numa crescente ter sido esvaziado nesse ano. Acho que vale aí o nosso olhar para Belo Horizonte, como é que vai ser esse carnaval de BH esse ano. Todo mundo está falando que esse é o ano da virada, assim, é o ano que vai ser determinante para colocar BH num outro lugar de carnaval de rua no ano que vem. Vai ser aquele último ano, assim, da crescente para colocar o carnaval de BH em outro patamar. E a gente falou aqui esses dias, quando a gente falou aí dos grandes eventos, uma descentralização muito grande de grandes eventos, de festivais,
saindo do eixo Rio-São Paulo e crescendo muito em Salvador, Belém e Belo Horizonte. Festivais incríveis acontecendo em Belo Horizonte nos últimos anos, festivais de música, grandes eventos, completamente na rota, né, da música, dos shows, e agora também crescendo muito no carnaval. É isso que eu queria trazer. Flávia, o que você me diz sobre esses temas de carnaval aqui no último apagar das luzes antes da festa? Não, aqui no Rio de Janeiro eu quero expressar, porque foi um fenômeno menor, né, do que São Paulo, e eu tenho conversado com amigos, né, paulistanos, né, principalmente, chamando atenção para a falta de apoio, né, da prefeitura, do poder público, e muito desse esvaziamento, né, dessa frustração, tem a ver com essa percepção de falta de apoio público, uma vez que, crescentemente, o financiamento, os recursos para viabilizar essas festas de carnaval de rua são privados, né? E aí alguns atores são privilegiados em detrimento de outro, né? Principalmente artistas de projeção nacional. Então isso é uma coisa importante a ser dita, porque não precisam ser incompatíveis, né? Você pode ter, seja contrapartida, se você patrocina um determinado bloco de uma grande cantora, de um grande artista nacional e tal. A prefeitura exigiu uma contrapartida por repasse de recursos, né? Porque é tudo incentivo, né? Em alguma medida. Repasse de recursos para agremiações menores ou do ponto de vista da distribuição geográfica mais ampla. E esse é um debate importante aqui no Rio de Janeiro, né? Eu queria lamentar, depois de 12 anos, o Timoneiros da Viola, que é um bloco formado pelo querido jornalista, amigo Wagner Fernandes, um pesquisador, biógrafo da Clara Nunes, muito referenciado em homenagem, né, ao Paulinho da Viola, e um bloco sensacional ali na Praça Paulo da Portela, ali na região de Madureira e Oswaldo Cruz. Ele deixou de sair, não vai sair esse ano, e o Wagner fez um manifesto muito sincero e muito indignado, com razão, sobre a falta de apoio em relação aos blocos, a agremiações, ao carnaval da Zona Norte do subúrbio. É curioso, porque a gente até acho que aqui no Angu chegou a chamar atenção para o Réveillon descentralizado, né, com várias queimas de fogos, não só em Copacabana, mas no Boulevard Olímpico, na região da Praça Mauá, na Ilha do Governador, na Igreja da Penha, em Santa Cruz, em vários pontos, né, bem distribuídos pela capital, para você ter uma ampliação da possibilidade de festa, e isso aparentemente não está acontecendo no Carnaval. A gente realmente tem visto muitos e grandes blocos no eixo centro e zona sul, que também é Flamengo, né, Parque do Flamengo, Jardins do Man, mas efetivamente houve essa baixa que é absolutamente inaceitável. O Timoneiros já estava se tornando uma instituição carioca, de Madureira, com assinatura, com personalidade, com repertório, com público. Então, eu acho que isso precisa ser revisto, essa desigualdade, né, no acesso a recursos, no apoio e essa desatenção das autoridades. Isso é absolutamente lamentável. O Rio de Janeiro não pode prescindir de um bloco como o Timoneiros em benefícios de outros que eventualmente nem samba, nem música brasileira tocam, sabe? Acho que a gente tem que ser franco em relação a isso. Claro que todo mundo gosta de tudo. Tudo é passível de ser carnavalizado. Mas você não pode abrir mão do Timoneiros, para deixar um exemplo. A outra coisa é o que a Isabela está falando de Belo Horizonte. É engraçado porque eu estive lá, né, no meio de janeiro, e no dia que eu saí, que eu andei pelo centro, até com a Conceição, eu peguei um motorista de táxi que falou: Carnaval de Belo Horizonte é bom demais, dona. A senhora tinha que vir aqui porque melhor carnaval de rua do Brasil é em Belo Horizonte. É muito seguro, não tem violência. Ele até me provocou, falou: isso aqui não é Rio de Janeiro, não.
O Rio de Janeiro, a solução para o Rio de Janeiro é rua, né? É muito impressionante. Depois eu falo alguma coisa sobre Rio de Janeiro para responder ao taxista amigo. Mas ele chamava atenção para as centenas de blocos e como havia um investimento muito forte pela retomada do carnaval de rua em Belo Horizonte. O Carnaval de Minas é famoso, eu lembro de muita gente. Aliás, agora, no ano passado, eu também, vocês sabem que eu viajei de férias para Minas, e Ouro Preto também tem, né? Um carnaval super badalado. Muito! Mas Ouro Preto sempre foi. Sempre foi, pois é. Eu lembro de adolescentes, universitários, jovens do Rio que iam passar carnaval em Ouro Preto. E ladeiras, assim, acho que é uma coisa meio Olinda, né? Do ponto de vista topografia, né? Carnaval, ou meio Santa Teresa, né? E aí Minas está resgatando isso. E na semana passada, por acaso, eu falei com o Marcelo Freixo, que hoje é presidente da Embratur, e ele estava justamente indo para Minas com um grupo de jornalistas estrangeiros numa ação de promoção internacional do Carnaval de Minas, do Carnaval de Belo Horizonte. Então, super interessante. Aí eu fui buscar até o vídeo, e no vídeo dessa visita tem, inclusive, aquela dica da exposição das roupas da Clara Nunes, do figurino da Clara Nunes. Eu achei interessante. Então, muita coisa para fazer em Minas. Acho muito legal a gente ter essa descentralização, né, da folia com outros atores, outros territórios, outros artistas, músicos, produtores, ambulantes, hotelaria, comércio, para a gente lembrar o quanto a cadeia produtiva do turismo ela é capilarizada, ela alcança muitos postos de trabalho em áreas variadas, de formações variadas, e tem muito espaço, né? Então, super bacana de ver isso. Bom, Salvador bombando, né? Mas o Rio, gente, o Rio também bombou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada vez mais convencida de que a solução, a salvação do Rio é a rua. Foi lindo de ver, foi lindo. Talvez tenha pouca visibilidade fora da bolha, mas, assim, os ensaios técnicos, esse fim de semana, último de ensaios técnicos, que é tudo de graça, você entra, ocupa as arquibancadas, ocupa até frisa, na Marquês de Sapucaí, para acompanhar as escolas de samba, e foram 6 nesse fim de semana, e no sábado a lavagem da Sapucaí, que é um ritual relativamente recente, mas que já foi incorporado com muito carinho pela cidade. Teve um canto para Oxóssi, porque São Sebastião, né, no Rio de Janeiro, é sincretizado com Oxóssi e o padroeiro da cidade. Teve toque para Exu e Iemanjá Obaloaê, e teve uma reza, um Pai Nosso, um padre da Igreja Católica rezando um Pai Nosso, abençoando o carnaval, e a imagem de São Sebastião abrindo caminho para o cortejo que depois foi seguido pelas iais, pelos babás, com defumador, e as baianas todas desfilando com não só flores, mas ramos de arruda que deixaram um cheiro na passarela. Foi muito bonito, muito bonito. E aí depois os ensaios no sábado de Grande Rio, Beija-Flor, minha maravilhosa, que eu me acabei, e Vila Isabel, lindos desfiles, lindos ensaios, o Samba do Martinho, uma coisa maravilhosa, a escola passou muito bem. E no domingo, mesmo com uma chuvarada que caiu um pouco antes, né, do início do ensaio técnico, Mangueira, Viradouro e Imperatriz também se apresentaram lindamente. E por que eu falo da provocação do taxista? Porque ao fim do desfile da Imperatriz, assim como ao fim do desfile da Vila Isabel, assim como ao fim dos desfiles, né, que encerram as noites, um arrastão se formou, um arrastão que a gente chama de arrastão, mas não é esse arrastão que vocês estão pensando de violência. Um blocão, vai todo mundo seguindo, como não tem credenciamento, não tem restrição de pista, vai todo mundo seguindo a última escola, e assim, a Sapucaí tomada de gente, uma coisa assim, uma imagem, sabe,
de absoluta entrega, confraternização, sociabilidade. E a gente saiu perto de meia-noite, eu acho, da Sapucaí no domingo, as ruas do entorno absolutamente lotadas, ninguém foi embora. Parecia carnaval, assim, parecia estamos no carnaval. Então, é muito legal ver o Rio nesse fervo. Ontem teve um monte de coisa na cidade, né? Teve Vasco e Flamengo no Maracanã. Gente, teve Zeca Pagodinho no Engenhão. Zeca Pagodinho, que foi incrível Teve o show, Kevin né? e o Cris na Largo São Francisco da Prainha. O povo tava no Twitter falando isso. Ensaio técnico, adivinha o DDD. E de manhã teve um bloco que eu adoro também, que é o Fogo e Paixão, né? De manhã no Largo de São Francisco, a partir de 9 da manhã. As imagens de cima, absolutamente lotado. Eu nem sou muito de bloco, vocês sabem, eu vou muito mais eu frequento escola de samba e Sapucaí, meu carnaval é muito nessa direção, mas assim, alguns blocos eu acompanho e simpatizo, né? Não tem como. Bola Preta, Simpatia, Quase Amor, que também passou no fim de semana na Orla. Esse Fogo e Paixão, que é relativamente novo, mas é uma delícia, só toca música brega. É muito Tem divertido. o Que Pé na Amor, que eu gosto, que é o que toca pagode. Então. É na segunda-feira de carnaval. E nesse fim de semana, eu acho que são dias 11 e 13, portanto, domingo. Domingo e terça. E terça, Banda de Ipanema, que está homenageando ninguém menos que Conceição Evaristo. Ih, a Afropatota. A Afropatota em peso, pelo amor de Deus. Peraí, até que eu vou descobrir aqui se é domingo mesmo, gente, ou se é sábado. Essa Monildes não existe. E a Banda de Ipanema é uma marca de resistência, sabe? Do Rio de Janeiro. Porque eu acho que é a primeira gay, né? Acho que ela já tem mais de 50 anos. Tem muitos anos. 1965, vai fazer. Não, tem então, 58 anos a Banda de Ipanema. 58 anos. Chiquérrimo. 10 e 13 de fevereiro. É 10, é sábado. Então é dia 10 de fevereiro. E terça-feira, dia 13 de fevereiro, saindo às 5 da tarde. A Banda de Ipanema é patrimônio cultural do Rio de Janeiro. E é muito bonito. Ela concentra na General Osório e aí depois sai, às 5 da tarde. Chiquérrimo, 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 chiquérrimo. Eu acho que vai ter venda na Casa Escrevivência, de camisetas. Para fechar esse bloco de carnaval, eu queria fazer um lembrete aqui sobre redução de danos e divulgar alguns perfis que eu acompanho que fazem um trabalho maravilhoso de acesso à informação para redução de danos. A gente sabe que no carnaval é o período que a galera se excede no álcool, no cigarro, nas drogas ilícitas. Muita droga rolando no carnaval, droga sintética, droga que a gente não sabe a procedência. Enfim, aqui a gente não acredita numa mentalidade proibitiva de achar que a solução é falar, não use, porque as pessoas vão usar. E é muito importante que a gente saiba usar com segurança, evitando, né, enfim, overdose, morte, complicações pelo uso combinado, né, de drogas lícitas ou ilícitas. E quero trazer aqui uma indicação, que é um perfil no Instagram, vai estar aqui no nosso descritivo do episódio, que é da Escola Livre Redução de Danos. Se eu não me engano, eu já devo ter citado aqui, porque eles fizeram no Carnaval de 2020, se eu não me engano, a primeira casa de redução de danos em carnaval, né, em festa do Brasil, lá na Ladeira da Misericórdia, em Olinda. Pelo que eu pesquisei, não vai ter uma edição da Casa Livre nesse carnaval agora de 2024, mas eles têm um movimento chamado Fique Suave no Carnaval, que eles compartilham estratégias e informações relativas à redução de danos. O perfil no Instagram é Escola Livre RD. E aí tem a tabela, que é muito importante, essa tabela de combinações, de interações de drogas, para você ver quais são as drogas que são muito perigosas de misturar com risco
de overdose, com risco de morte, com risco gravíssimo dessas interações. Então lá tem um post com essas tabelas de combinação de álcool, ansiolítico, cocaína, êxtase, ketamina, loló e outros inalantes, LSD, DMT, cogumelo e maconha. Então você consegue ver quais essas drogas são mais perigosas se combinadas. Tem estratégias também de redução de danos de álcool, de maconha, enfim, eles têm um conteúdo muito importante sobre redução de danos, acho que vale demais, várias cartilhas, então para circular nos grupos dos amigos, nos grupos do WhatsApp, nos grupos de carnaval, extremamente importante. Eu tenho um post já bastante antigo, se eu não me engano é do carnaval de 2019 também, sobre estratégias de redução de danos, com essa tabela de interações de drogas. Eu vou colocar o link desse post aqui também, vou botar ele para circular de novo. Só do carnaval eu começo a ver que o povo volta a curtir esse post. Tem umas semanas que voltou a aparecer para mim, que a galera estava curtindo esse post, então eu acho que vale. E eu quero indicar também o perfil @cento.mesmo e no Instagram é @cento.mesmo, o arroba, que é o perfil do Uno, ele é médico e ele trabalha falando muito sobre educação sexual e redução de danos. Ele tem perfil no Instagram, onde ele faz conteúdos maravilhosos sobre educação sexual, redução de danos, infecções sexualmente transmissíveis, como usar droga de um jeito que você não morra, né? Ele é bem direto, assim, no Twitter. Ele fez uma thread outro dia falando sobre redução de danos no uso de MD, fez uma thread outro dia falando sobre redução de danos no uso de loló também, que é uma droga muito popular em festa, em baile funk, em bloco de carnaval. Então, é muito importante que a gente viralize esse tipo de conteúdo. Gente, não é um incentivo jamais ao uso, mas é um incentivo às pessoas terem o cuidado e se protegerem quando a gente está falando de redução de danos. Então, o perfil do Uno é muito importante. Vou deixar aqui o arroba dele no Twitter, que ele tem essas threads, que tem a tabelinha também de uso de drogas, e também o perfil dele no Instagram. Bom, ele tem um conteúdo também muito voltado à população LGBT. Então, ele fala bastante também, tem falado sobre o uso de drogas no sexo, que é uma epidemia também, especialmente entre homens gays, né, em São Paulo, o tal do team sex, que é o uso de algumas drogas durante mesmo o sexo para aumento do prazer, para aumento da performance sexual. Isso é extremamente perigoso. Ele tem falado também sobre isso. Então, assim, o conteúdo dele é muito bom, é muito importante, vale muito a pena a gente seguir, compartilhar, mesmo que a gente não faça uso de drogas. Eu não faço, eu sou muito careta. Nem beber, praticamente, eu bebo. Mas eu sempre compartilho, eu sempre divulgo, eu sempre mando, porque, enfim, né, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, vão usar droga, vão querer se divertir dessa maneira, mas é muito importante que a gente esteja atento a isso, inclusive nós que não usamos, para ajudar, intervir, saber como lidar quando uma pessoa extrapola aí esse uso. Então vamos pensar nisso, redução de danos é muito importante, não só no carnaval, mas a vida, o ano inteiro, mas no carnaval é um assunto bem mais delicado. E vamos para o nosso último bloco, né, Flávia? Para a gente deixar nossos pop-ups aqui e partir para a festa. Partir para a festa. A pessoa voltando de férias hoje, tá? Flávia, voltando de férias dia 4 de fevereiro. Isso não existe, gente. Gata. Pois é o que tinha pra hoje. Ou pras últimas semanas. Mas no carnaval eu folgo. Então, vamos começar nosso próximo bloco. Vamos lá. Queria deixar meu primeiro pop-up aqui do nosso tema, do nosso primeiro tema aqui de pop-up nesse último bloco, que é o começo do julgamento do Daniel Alves lá na Espanha. O Daniel Alves está preso desde janeiro de 2023, foi preso logo naquela virada do ano, acho que todo mundo lembra, a gente até falou dele aqui, citou ele aqui no penúltimo ou último ângulo de grilo, a gente falou sobre isso. Ele está preso em prisão preventiva há mais de um ano e começa nessa segunda-feira o julgamento da acusação dele ter estuprado uma mulher numa boate lá em Barcelona. Esse julgamento vai durar 3 dias, são 28 testemunhas, além da jovem, né, espanhola que está acusando o Daniel Alves. A gente falou aqui
que a mãe dele, foi por isso que a gente citou ele, eu acho, que a mãe dele divulgou, rompeu o sigilo da identidade da vítima, divulgou a identificação, né, o nome da mulher, que tinha pedido proteção à testemunha, que não tinha tido a sua identidade divulgada, e a mãe do Daniel Alves rompeu com esse sigilo tem algumas semanas. Dia 7 de fevereiro será o dia dedicado aos trâmites periciais e que será o dia entregue de relações e conclusões. Não tem o prazo final para que saia a sentença. Ele ficará preso, né, em prisão preventiva até o final, obviamente. O Ministério Público Espanhol está pedindo 9 anos de prisão ao jogador e a defesa da mulher que denunciou o estupro, da denunciante, que é uma sentença maior de 12 anos de prisão. É isso, a gente precisa acompanhar, não tem nada a ser dito até esse momento, é um julgamento que será longo, que vai ouvir muitas pessoas, mas é um caso que a gente está vendo aí, eu acho que exemplo, né, como a gente falou no ano passado, quando veio à tona, mas foi um caso exemplo de protocolo de atuação da boate, né, de uma casa noturna, protegendo a vítima, acolhendo a vítima, ouvindo um protocolo que foi iniciado a partir da denúncia da mulher a um segurança, logo depois que o estupro aconteceu, e ele foi numa jogada ali de mestre da justiça espanhola, ele conseguiu ser preso poucos dias após o crime. Então, é um caso exemplo de acolhimento da mulher, de proteção dessa mulher e de prisão desse homem que teria todas as condições de fuga. Imagina, ele é um dos jogadores de futebol mais importantes, famosos, ricos da história, e que está preso há mais de um ano e que tudo indica que será condenado. Não sabemos há quanto tempo, mas a situação para ele, o prognóstico não é nem um pouco positivo. Então vamos ficar de olho aí no que terá de conclusão. Acho que esse é um tema importante, né? Inclusive à luz do que a gente também acompanha no Brasil, né? O caso Robinho segue sem um desfecho, né? Uma decisão final em relação a ele cumprir ou não pena aqui no Brasil. Esse é um ponto. Tem um episódio muito triste que aconteceu da morte de uma jovem na semana passada, depois de um encontro, durante um encontro, né, com um jovem jogador de futebol, 2 jovens, assim, uma tragédia. Ela teve um corte na região íntima e isso fez uma hemorragia, ela fez 4 paradas cardíacas. Ainda se está aferindo o que pode ter levado a esse corte. O rapaz, um jogador do Corinthians, eu prefiro nem dar os nomes, porque é um caso ainda em investigação, mas vocês conseguem saber rapidamente. Um jovem jogador do Corinthians. Ele procedeu corretamente. Quando ela começou a passar mal, ela desmaiou e ele chamou o SAMU. Ela foi socorrida, então não foi nenhum caso, né, da indignidade de deixar uma mulher abandonada, enfim, como vários casos que nós já retratamos aqui, inclusive envolvendo jogadores, atletas. Aparentemente esse jovem tomou as iniciativas corretas, mas o caso ainda não está totalmente esclarecido sobre o que levou à morte dela. Se foi um episódio espontâneo ou se teve algum objeto inserido. Enfim, eu acho importante a gente ter muito cuidado, é muito triste, mas eu acho importante a gente ter muito cuidado ao comentar esse caso, porque esse rompimento do saco de Douglas é uma coisa que não é tão rara assim. Não é uma coisa tão anormal de acontecer de forma espontânea. Não é comum, obviamente, mas não é uma coisa que é, oh meu Deus, raríssimo. E eventualmente acontece com mulheres, às vezes não nessa gravidade, né? Mas não é uma coisa tão absurda de acontecer. A polícia periciou o apartamento, não foi encontrado nenhum objeto que teria sido introduzido, que teria sido usado. O jogador agiu corretamente ligando pro SAMU. Então, assim, eu acho que esse é um caso que a gente precisa ter muito cuidado, porque quando saiu a notícia, eu já vi muita gente condenando esse jovem, mas o que a gente tem de atualizações das informações até agora
não colocam ele, a princípio, numa situação de agressor sexual. De responsabilidade. De responsabilidade em nenhum nível. Nem o que se tem de informação do que teria acontecido, fisiologia, né, com a jovem, nem de apuração de perícia da polícia do apartamento até aqui, e nem da conduta dele diante do que aconteceu. Então eu acho que é muito importante a gente ter muito cuidado comentando esse caso em particular, porque pode ter sido uma fatalidade. E a gente não pode condenar, né, não há indícios de que tenha sido, até o momento, uma violência sexual. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a gente está falando, né, de 2 jovens, né, de 2 pessoas novas. Não, 2 vidas assim marcadas. Bom, ela perdeu a vida e ele... Uma gente, tragédia. É tudo muito triste. Uma tragédia. Mas é muito um triste. assunto para a gente acompanhar, ainda que para confirmar a inocência ou a responsabilidade do rapaz. Mas eu acho importante não manter isso no imaginário como tendo sido um ato de violência. Pode não ter sido. A outra coisa é a agenda política, né? O judiciário voltou na semana passada, com pompa e circunstância. Tivemos a sessão de reabertura com a presença do Lula e do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, com um discurso do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, falando da volta à normalidade, né? A civilidade não significa que as instituições ou os poderes estão todos na mesma sintonia, mas há digamos assim, divergências civilizadas. Foi interessante, né, esse discurso, porque nos últimos anos a gente tem ouvido repetidamente, né, falas em relação à necessidade de defesa da democracia e dos ataques, né, às instituições e a forma como os ataques ao judiciário, em particular, são capítulo de processos de desidratação das instituições democráticas, da democracia, da fragilização da democracia. O Ricardo Lewandowski tomou posse no Ministério da Justiça, então Flávio Dino fica no Senado até a posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, que está marcada para dia 22 de fevereiro. Foi um discurso interessante o que ele fez na direção da continuidade de algumas políticas, da responsabilidade compartilhada com governos estaduais, que têm a atribuição constitucional, né, o dever constitucional da segurança, a ênfase no respeito aos direitos humanos e o devido processo legal. Acho até que eu vou republicar, vamos botar o link na coluna que eu escrevi quando o Lewandowski foi indicado. E o Flávio Dino fez um discurso de despedida mostrando alguns resultados da sua gestão. Eu destaco, e ele também destacou, que foram, em um ano, né, 7 bilhões de reais em patrimônio e recursos de organizações criminosas bloqueados. Acho que isso é muito relevante. Foi praticamente 10 vezes mais que no ano anterior, o último ano do governo Bolsonaro. E a gente sabe que um caminho de enfrentamento às organizações criminosas é a asfixia financeira para o enfraquecimento dessas organizações. Mas ele falou uma coisa engraçada, que ele falou numa orquestra, cada um tem a sua função, ele tem uma função Flávio Dino, tem um perfil mais de percussão, então é um batedor de tambor, entenda-se assim, por esse temperamento mais midiático, mais exibido, né, mais público, e que não saberia qual seria o instrumento que o Lewandowski vai tocar nessa orquestra, mas o maestro é o povo brasileiro, porque que é quem elegeu o projeto eleitoral. Até achei interessante ele falar que o maestro é o povo brasileiro e não o Lula. Disse sobre uma condição mais ampla. Mas foi Flávio Dino reconhecendo que ele tem um temperamento mais solar, né, na orquestra, mais vibrante, mais barulhento do que o Lewandowski, que eu acho que é muito mais outonal, digamos assim. Algumas figuras ficaram, e eu destaco a Sheila Carvalho, que é uma advogada, ativista, integrante da Coalizão Negra por Direitos e que estava como uma assessoria jurídica
no Ministério da Justiça e se tornou secretária de Acesso à Justiça. Estela e Marta foram mantidas, então tem 3 secretárias importantes, mulheres, né, da situação penal. Você podia até ver aí, Mar. E o Marivaldo Pereira, que era o secretário de Acesso à Justiça, foi transferido e vai ser o principal assessor, né, do secretário executivo. Então ele se tornará uma espécie de número 3 do Ministério da Justiça. É um homem negro, com conexões com sociedade civil, movimento popular, e é interessante que tenha sido mantido. Enquanto Isabela está vendo aqui os nomes completos da Marta e da Estela, secretárias do Ministério da Justiça. E aí, essa semana, é a volta do Legislativo, não sem tensão, né? A gente tem algumas tensões à vista do Executivo com o Legislativo e do próprio Judiciário também. Arthur Lira volta, e aí houve veto do Lula, uma parte grande de emendas que estão previstas, emendas parlamentares previstas no orçamento, tem um total de 53 bilhões, Lula vetou 10% disso, 5,6 aproximadamente, e aí vai ter todo um debate sobre derrubar ou não o veto do presidente. Tem aquela questão da medida provisória do Haddad com a questão da desoneração, isso mais ou menos foi negociado ao longo do mês de janeiro. A desoneração da folha será mantida e ele apresentará as outras propostas em relação aos benefícios fiscais do setor de eventos e ao limite de compensação tributária como projeto de lei ou até como medida provisória, mas vai ter um fatiamento. O Congresso está resistindo muito, né? Resiste intensamente em revogar, em aceitar a derrubada da desoneração da folha naqueles 17 setores. Então, a gente tem um reinício de ano legislativo com tensões à vista entre executivo e legislativo e entre legislativo e judiciário. Houve muitas reclamações em relação, principalmente, às operações que Alexandre de Moraes autorizou a pedido da Polícia Federal e com o aval da Procuradoria-Geral da República contra parlamentares, contra deputados. O Carlos Jordi foi um, a gente comentou na semana passada, o Alexandre Ramagem foi outro. Então, vamos ver, o ano político começando e começando quente. Aqui, os nomes devidos. Sheila de Carvalho, secretária de Acesso à Justiça, Estela Aranha, Secretaria de Direitos Digitais e Marta Machado, Secretaria de Políticas sobre Drogas. É isso. Todas elogiadíssimas e legal que o Lewandowski tenha mantido principalmente o time feminino. Ele também tem Ó, o mosquito aí, ó. Ele eu também matando tem mosquito. Ele também tem uma chefe de gabinete que é mulher, tem uma equipe grande de mulheres no novo Ministério da Justiça. Vamos ver aqui Lewandowski efetivamente veio. É isso, minha gente. Entregamos esse ângulo de grilo, não é isso, Flavial? É isso, Flavial. Gente. Bom carnaval. Então, qual vai ser a agenda do ângulo de grilo na semana que vem? Nosso episódio vai sair na terça, mas não vai sair de manhã. A gente vai gravar na própria terça, comentando aí como é que foi o carnaval, como é que foram os desfiles, o que a gente gostou, o que a gente viu aí, nosso saldo aí do carnaval. Então a gente grava na terça-feira e sai na própria terça, mas não vai sair de manhã, vai sair terça de tarde ou terça de noite. E os apoiadores do Ângulo de Grilo terão episódio na quarta-feira comentando o resultado do carnaval, comentando a apuração. É um episódio curto, é pra gente comentar só o que a gente ali achou do resultado, mas o kikikikirikiki do resultado da apuração só para os apoiadores do Ângulo de Grilo. Se você não está no nosso Apoia-se, ainda vem. Temos Apoia-se e temos Orelo. Então, apoiadores e oreladores vão saber nossos comentários sobre o resultado do carnaval aqui do Rio de Janeiro. Um beijo, um bom carnaval. Aproveitem bastante, se joguem em segurança, usem doleira, não saiam com objetos de valor, bebam bastante água, se alimentem bem, descansem, não extrapolem nas drogas nem lícitas nem ilícitas
E na terça que vem a gente tá de volta. Um bom carnaval pra todo mundo, gente. Pois é, muita água. Eu queria lembrar, e eu também vou fazer isso, baixem o app Celular Seguro do governo. Ih, menina, tem que ver esse bafo aí, né? Pois é, temos que baixar exatamente porque é uma possibilidade de bloquear rapidamente, principalmente acesso à conta bancária, né? E a alguns serviços importantes. Então, é legal sair com essa segurança e, obviamente, se resguardarem. Que mais? Eu quero deixar um beijo para imagino que seja uma angúlia, que me abordou na Praia do Arpoador, na hora que eu estava fazendo uma oração, uma mentalização muito importante para uma pessoa querida. E eu pedi que ela esperasse para a gente tirar uma foto, mas ela não esperou. E eu acho que ela ficou zangada. Mas enfim, depois eu encontrei várias pessoas, tirei muitas fotos, dei abraços, pedi bênção, dei bênção. Então, assim, foi um momento inoportuno, mas eu desejo um lindo carnaval. Tomara que a gente se encontre. Eu sei que era uma mulher de axé, porque ela estava com os fios de conta. Tomara que a gente se encontre novamente e possa, nesse momento, se abraçar e tirar essa foto que você deseja. Gente, bom carnaval para os angulers, para as angulers, para todo mundo, de modo geral. Cuidem-se bem. O corpo é o templo, não esqueçam disso. Bebam água, se hidratem e caiam na gandaia, que não faz mal a ninguém, não. Até terça.